Senhor. Você mantenha-se em pé em reverência à palavra. Nós vamos aguardar os diáconos se movimentarem para todos ficarem parados em reverência à palavra de Deus. Acho que já temos 3 ali, Rafa. Eu quero pedir ao nosso irmão da tela colocar o livro segundo Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. É uma fala de João Batista. João Batista era um moço que era primo de Jesus e ele, filho de Isabel, e cresceu, e a sua pregação era no deserto, porque ele não pregava o que os sacerdotes pregavam. Ele pregava o chamado arrependimento. Ou seja, que aqueles judeus, ou gentios, eles deixassem de ter uma vida costumeira do sistema de vida romano, que era uma vida totalmente pecaminosa, porque muitos deles adoravam Diana, Esther, Star, ou Astarote, e precisavam entrar pelo caminho que era Jesus. E esse João Batista, então, ele, por um certo tempo, foi, segundo alguns escritos extrabíblicos, morar com um grupo de pessoas que era uma forma de classe de pessoas chamados essênios, ao sul de Israel, mais especificamente próximo do Mar Vermelho. E costumeiramente esse povo tinha uma mania de purificar-se todo dia. Todo dia eles tomavam um banho de purificação. Assim como o sacerdote, antes dele apresentar o sacrifício, a oferenda, ele tinha uma pia no tabernáculo, e ele banhava-se antes de queimar a carne. Essa pia, eu tive a oportunidade de acompanhar lá em Israel, onde tem uma réplica do tabernáculo, e para vocês terem uma ideia, a pia ela é circular, não é como essa que nós lavamos, o lavabo no banheiro, quase que retangular, meio oval. Ela é totalmente circular, e ela mede o diâmetro dela 3 metros e 14. 3 metros ponto 14. Daí você tem uma ideia, qual é que é o número na aritmética ou na matemática que é 3,14? Qual é? O pi, não é isso? Daí veio pi a. E os sacerdotes que lavavam-se para oferecer o sacrifício, então eles passaram a ser chamados, aqueles que iam à pia, os piedosos. Aquele que não ia à pia, então ele era o que não era piedoso, porque o que ia à pia tornou-se de piedoso pio, e o que não ia é o contrário de pio, portanto ímpio. Hoje nós vemos os ímpios, aqueles que não aceitam Jesus, porque não vão à pia para se batizar. E Jesus aqui, ele vai ser retratado como aquele que não o que batiza nas águas, mas que batiza depois das águas. Diz a palavra, aquela palavra ali é de João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Podeis assentar. Vamos ler novamente o versículo que nós lemos para memorizar bem. Ajude lá, Tiago. Nós estamos diante de um quadro em que um homem, ao qual o próprio Cristo falou assim, que nascido de mulher nenhum foi maior que ele.
Já pensou se fosse você? Ouvir uma palavra dessa do Filho de Deus? Jesus fala assim que dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. É uma palavra confortadora, uma palavra consoladora. Por quê? Porque João Batista, ele denunciou as coisas erradas a tal ponto que a mulher de Herodes mandou degolar ele. Quem tem coragem hoje de fazer uma denúncia? Difícil, né? Então esse João Batista, ele diz assim: em verdade, eu só posso fazer o batismo com água. Por que ele pode fazer o batismo com água? Porque ele, como eu, Cristiano, ele, como eu, irmãos, ele, como eu, Marcos, só pode batizar na água. Quem faz a mudança nas pessoas é o Espírito Santo. Aí ele diz assim: com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Quer dizer, eu sou tão ínfimo, tão pequeno, que não sou nem um camareiro dele, um serviçal dele. Nos dias de hoje, eu não seria nem um office boy dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí veio Jesus, foi batizado por João, fez a obra dele na face da terra, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, deu a sua vida na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e deu uma promessa: ficai em Jerusalém, que é a capital, até que do alto sejais revestido de poder. Está lá em Atos 2:2. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque eu vos enviarei o Consolador. E aí ocorreu, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Até aí. Eles sentiram algo assim que começou a mover com a mente deles. Veio sobre eles, quer dizer, veio na cabeça deles. E essa forma vamos chamar de virtude, entrou na mente deles, para eles abandonar o que estavam fazendo errado e passar a fazer o que era certo. Porque eles seriam os novos sacerdotes. Eles seriam os sacerdotes agora de uma nova aliança em Cristo Jesus. O sacerdócio da antiga aliança, irmão, além de ele ser exclusivamente de uma tribo só, chamada tribo de Levi, entre os 12 filhos de Israel, ele não poderia ter defeito nenhum, o homem que era sacerdote. Ele começava o seu sacerdócio aos 30 anos e aos 50 anos ele se aposentava. Deixava de ser aquele que operava como sacerdote. Ele não deixava de ser sacerdote. Ele não deixava de ganhar como sacerdote. E ele comia do pecado do povo, porque o dízimo era levado para ele. Ele comia da gordura e usava a lã que levavam para ele.
mesmo depois ele tornava-se um aposentado no templo, no tabernáculo. E isso era vitalício, ou seja, até o dia em que ele morresse. Só que tinha alguns requisitos para ser sacerdote. O primeiro deles é que tinha que ser da linhagem de Levi. Se nascesse na linhagem de Naftali, de Asser, de Gaze, de Zebulão, de Gileade, não seria sacerdote, seria outro tipo de atividades. Mas o que nascesse na tribo da família de Levi, esse sim seria sacerdote. Agora, mesmo que ele nascesse na tribo de Levi, ele não poderia ter defeito físico nenhum. Olha só, existia um requisito, um critério. É como uma empresa hoje. Como que vai trabalhar numa empresa? Às vezes a pessoa que é impossibilitada de trabalhar, ele não podia ser doente. Para começar, ele não poderia ter a mão mirrada. O que é uma mão mirrada? Aquela mão que não se move, fechada. Não poderia. Ele não poderia ter o nariz quebrado ou o nariz chato. Ele não poderia ter os pés quebrados, coxo, para ser um sacerdote. Eu vou dizer apenas alguns. Ele não poderia ser um homem infértil ou que não tivesse possibilidade de fertilizar. Ele teria que ter a sua região masculina perfeita, porque senão ele não produziria filhos. E o sacerdote tem que ter bênção, e naquela época produzir ou gerar filhos era uma bênção. Ele não poderia ter, por exemplo, membros do corpo, braços fora do comum. Ele não poderia ter belida no olho, sabe aquela mancha branca que deixa a pessoa meio cego? Tem uma doença, uma mancha que deixa a pessoa meio cego. Ele não poderia ter. O sacerdote tinha que ser um homem perfeito, fisicamente um homem perfeito. E isso na antiga aliança. E o sacerdote não poderia casar com uma mulher que já fosse esposa de outro homem, ou tivesse sido desonrada por outro homem. A esposa que ele fosse casar tinha que ser virgem. Não sei nos dias atuais, mas naquela antiga aliança do sacerdote tinha que ser dessa forma. Tinha que ser. Era o sacerdócio arônico. Estabelecido por Deus a Moisés. Agora vem Jesus, não mais adota aquele sistema, mas um novo sacerdócio chamado sacerdócio eterno, segundo a linhagem de um antigo sacerdote chamado Malaquisedeque, ou Malquisedeque, ou Melquisedeque, que não tem nada a ver com as circunstâncias de Moisés e Arão, nada a ver. Tem a ver com a igreja. Contudo, para primeiro entrar nesse sacerdócio, tem que reconhecer que Jesus é o Salvador. Tem que ter o batismo do arrependimento. Primeiro passo é declarar que Jesus é o Salvador, partir para o batismo do arrependimento, passagem das águas. Mas o batismo das águas, ele não gera totalmente dentro de uma pessoa a vontade de deixar de fazer o que era errado. Agora, por
Por isso João diz assim: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo fala do seguinte, irmãos: a pessoa recebe um selo, que ele não abandona mais a ideia de que Cristo é o Salvador. Ele declara todas as vezes, quando alguém pergunta para a pessoa: você é crente? Ele diz: graças a Deus. Ele levanta a mão direita e diz: graças a Deus. Se ele vai na entrevista do emprego lá, no cadastro para fazer o concurso público, e tem uns quadrinhos de opções para ele responder, ele coloca lá evangélico, ou no mínimo protestante, ou ele coloca cristão evangélico. Ele não tem vergonha de dizer assim: não, eu sou de Cristo. Estes são os que hoje são da nova aliança, novo testamento, novo contrato, novo estatuto em Cristo Jesus. E continuam sendo pios e não ímpios. Porque uma vez que foi para a passagem entre as águas, a pessoa tornou-se piedoso. Existe um conceito errado de piedade, irmão. No Brasil foi cauterizada a memória das pessoas. Eu não sei como é que é lá nos países asiáticos, mas no Brasil, assim, ó, a palavra piedade tomou característica, o sinônimo de dó, comiseração, compaixão. Tadinho dele, fique com piedade dele. Até tinha um filme que um ia atirar no outro, daí o que estava lá desarmado falou: tenha piedade de mim, eu tenho esposa, 4 filhos. Mas piedade, na verdade, é fazer a oferenda a Deus, a começar pela sua vida, depois pelas suas atitudes do seu corpo, e posteriormente com as suas rendas. Isso é ser pio. Com a vida quer dizer: agora eu sou de Cristo. Com as atitudes do seu corpo, é como falou aqui o pastor Gessé anteriormente: eu não é o que eu quero um ano bom, um ano melhor, é eu ser melhor, eu ser mais bom do que sou no ano de 2020, ser em 2021. Como diz a palavra, fazer o bem, sem olhar pelos que fizeram mal a você, ou pagaram mal com o bem. Mas a gente tem aquela vontade, quando a gente está sem o Espírito Santo, né? Quando faz o mal para a gente, mas eu arrebento, eu espero que ele exploda, eu quero que ele acabe. Isso é feitiçaria. É premeditação, desejar o mal para uma pessoa. Isso é ser um trabalho de subversidade, ou seja, de lutar com as armas das trevas. E sabia que Deus permite às vezes uma pessoa lutar com as armas das trevas? Contudo, o galardão dessa pessoa vai depreciar das armas de Deus. Aí o João Batista, ele chega e diz assim: olha, eu só posso fazer passar pelas águas declarando você que aceita Jesus. Agora, quando vier o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o advogado, ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar o teu pensamento de tudo que você fazia de errado para passar a fazer o bem. E na nova aliança, por exemplo, se a pessoa é um sacerdote no âmbito espiritual de pelida no olho, ele não tem visão espiritual. Tudo que ele enxerga é só material. Ele não consegue enxergar para lá da parede que Satanás está entrando com uma cunha
coisinha na vida dele, ou numa situação na igreja, ele não percebe, não consegue enxergar que aquela obra é de Satanás. Quando ele tem o nariz quebrado, o nariz chato, é que ele não consegue aspirar o exalar do Espírito Santo sobre a vida dele. O Espírito Santo é amigo, é companheiro, é advogado, ele é o bálsamo. Só que é o seguinte, a pessoa só quando precisa dele, corre nele e clama a ele. Passou, o Espírito Santo está ali, como uma flor perfumada, mas ele não sente o cheiro mais. Na nova aliança ele é um sacerdote, mas se ele for uma pessoa travado no progresso do evangelho, irmão, ele se torna um coxo. Ele aceita Jesus, se batiza, mas ele não prossegue em progredir na fé. Ah, tá bom aqui. Tá bom aqui, não preciso fazer mais nada. Não ora, não contribui, não participa nas reuniões. Estou batizado, eu creio, estou salvo, mas não serve para ser um sacerdote. Como disse anteriormente, se ele tiver as mãos mirradas, fechadas, travadas, irmão, como há dele contribuir? O dízimo é para encher barriga de pastor. Na verdade não é para encher barriga de pastor, é para encher barriga de sacerdote. E é bíblico. E a igreja que dizima, ela tem a liberdade no mundo espiritual de crescer financeiramente. Porque quando uma pessoa oferta na vida do sacerdote, quem recebe a bênção é ele, do superior dele, e Deus vai trabalhar por meio dos seres espirituais para progredir essa pessoa financeiramente. Um dia fizeram uma pergunta, mas e os que não são crentes? E os ímpios, como é que eles também, eles enriquecem? Ora, são duas forças, a positiva e a negativa. Tanto uma quanto a outra pode enriquecer e empobrecer. Se você quiser trabalhar com as forças negativas, também vai enriquecer se você quiser. Contudo, não terá a vida eterna. Agora com Jesus são 100 vezes aqui e mais a vida eterna. Qual escolheis? Se porventura a pessoa é um sacerdote, mas ele tem a orelha decepada, que prejudicou a audição dele, é um surdo, como ele vai ouvir a voz de Deus? Agora mesmo a irmã Ana Maria cantou, Tiago, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Bendito serei no campo, bendito serei a boca, quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu atentamente ouvir a Deus, ou obedecer a voz de Deus, a sua voz. Estou na igreja, eu recebo a mensagem, mas a mensagem não entra. Eu tenho um problema de ouvido, não entra na minha cabeça. Porque a palavra, ela está assim, não é para nós sermos somente ouvintes, mas praticantes. Quando no lado espiritual diz assim que o sacerdote, ele não pode casar
com uma mulher que ela não seja virgem, está dizendo o seguinte: os moços da igreja casam com a virgem, com aqueles que estão no corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Crente com crente, não crente com descrente, para não entrar no estado de julgo desigual, porque um puxa para A, outro puxa para B. Um puxa para Jesus pentecostal, o outro puxa para a idolatria geladeira. E aí, como é que fica lá em casa? Agora, falamos do Espírito Santo, que é Ele que concede todos os sentidos ao corpo espiritual. Sabia? É Ele que faz com que nós tenhamos a vontade de querer ouvir e praticar. É Ele que faz que nós tenhamos o sabor da palavra. É Ele que faz que nós tenhamos aquela forma de aroma perfeito de sentir. Olha, estou sentindo o Espírito Santo aí. Estou ouvindo o que Ele está falando para mim. Minhas mãos estão prontas para a obra. Meus pés são como da corça, acelerado às correntes das águas. Mas quando não está no Espírito Santo, pode falar que tem um pregador lá dos Estados Unidos aqui, que a pessoa fica travada, amarrada por Satanás em casa. Fica preso, manietado nas mãos e os pés. Isso é que o Espírito Santo faz. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele é lavado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma obra na vida dele. E depois do Espírito Santo entra e com fogo. O que o fogo faz? O fogo incinera, o fogo carboniza, o fogo queima todas as escórias da vida da pessoa. A pessoa fazia um negócio errado, não faz mais. Não só entre os levitas, mas também entre os judeus em geral, as 12 tribos, nenhum deles poderia praticar um incesto. Nenhum. Agora com fogo vai queimar toda a podridão, todas aquelas obras práticas, feitiçaria, ocultismo, mandingas, simpatias, são todas queimadas na vida do crente que tem o Espírito Santo com fogo. Na estrada da chácara para cá, o Nino perguntava sobre quando Saul encarou a feiticeira de Endor, que subiu uma imagem de Samuel, se ele acreditou que era Samuel, se era Samuel. Falei hoje para ele respondendo o seguinte: o anjo das trevas tem poder para tanto se materializar quanto para personificar um ser humano que já foi embora. Se nós formos acreditar, nós entramos pela doutrina da pura reencarnação. Só existe um lampejo que pode deduzir assim que uma pessoa, um salvo em Cristo Jesus, ele tem um anjo que é parecido com ele, e quando ele ir embora, esse anjo aparecer de volta. É quando Pedro, ele está na prisão, de repente move seus alicerces, dá um terremoto, move seus alicerces, ele sai, o portão se abre no controle remoto de Deus, ele vai indo para a casa onde estão orando por ele, chega lá, bate na porta, vem uma meninota chamada Rode, o nome dela é Rode, ela vem atender na porta, ela ouve a voz de Pedro por fora da porta, não abre a porta, volta correndo, contar para aqueles que estão orando: olha, Pedro está na porta, Pedro está na porta, Pedro está na porta. Aí alguém diz para ela assim: não é Pedro, minha filha, você está doida, Pedro está preso. Aí, mas está na porta, está na porta. Aí dizem para ela assim: ó, é o anjo de Pedro que está ali falando. Então saiba que você tem um anjo que fala igual a você, com a mesma tonalidade de sua voz.
tem até um certo aspecto parecido de aparência contigo. Agora, o importante é que é o final dessa leitura. Quer ver? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, para queimar toda a escória, toda a sujeira, tudo aquilo que você, na tua cabeça, eu não vou dizer, aquilo que na tua cabeça você identifica como errado, feio, horrendo, repugnante, nojento, pecado, iniquidade, aquilo que o teu eu, essa segunda voz tua, essa segunda voz, esse juízo que você tem aí, dá aquele estalo assim errado, para queimar todas essas atividades. Aí, irmãos, está fechado o pacote. Aceitou Jesus, passou pelo batismo das águas, e depois houve uma mudança. Aí canta, Tiago, igual o hino da harpa, 111, se não me falha a memória. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Coloque lá, fique em pé. É curtinha a palavra hoje, é só 3 itens. Quem aceitou Jesus? Quem passou pelas águas? Quem recebeu o Espírito Santo? Depois nós vamos ler Gálatas 5, 16 a 22. Vamos cantar esse louvor, vamos lá? Jodi, Tiago, você que é bom de cante. E mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E paz deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Aceitaram a Jesus? Todos aqui já receberam Jesus? Tem alguém que não recebeu Jesus ainda? Quando Jesus entrar na mente de uma pessoa, irmão,
Ele muda a mente da pessoa. Ele passa pelo batismo nas águas posteriormente e depois ele muda de sentido. Quando uma pessoa deixa de ter a mente de Cristo, ele começa a sair pela esquerda. Em outras palavras, desvia do caminho. Cristo não é mais o que é a mente dele. Apocalipse 3:11 diz assim, ó: guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe quem é a coroa do crente? É Cristo. Porque se não guardar, perde Cristo da mente. Aí tem outra coisa na mente. Já ouviu aquelas conversas, né? Você tem blá 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 na mente. É a tua mente que te dirige. Mas se a tua mente tiver o Espírito Santo, é Cristo que está dirigindo. É Ele que está na frente. Guarde Cristo na sua mente. Todo momento. Esconda a palavra aqui, ó. A palavra esteja como uma pequena espadazinha na tua mente. É como no joguinho do PlayStation, do videogame, não sei como é que chama, do Android. Fala até em língua, assim, não sei o que. Vem aquelas tochazinhas de fogo, tchum, tchum, tchum. Quando vier aquelas flechinhas assim, ó, espada do Espírito, tchum, tchum, tchum. Tem um filósofo que diz assim: mens sana in corpore sano, mente sã, corpo são. Por isso diz aquela palavra assim: se os teus olhos forem puros, todo o seu corpo será puro. Porque a mente, ela quer ser autônoma, ela quer tomar as vontades por ela mesma. Mas não, entrega a tua vida, teu caminho ao Senhor e vai pelo que Cristo. Quando você tiver dúvida e você tiver assim constrangido em perguntar para alguém, para a mãe, para o pai, se aquilo pergunta para o Espírito Santo. Dobra o joelhinho, põe as mãozinhas, pergunta: Espírito Santo, o que você faria? Você agiria dessa forma? Aí você que conhece o Espírito Santo, que o símbolo do Espírito Santo é a pombinha, é sinal de pureza, limpeza. Tudo que é sujo não é do Espírito Santo. Ou tudo que você, na tua mente, pensar que é sujeira, não é do Espírito Santo. O povo de Israel vivia as 12 tribos em forma de quadrado. Eles tinham o arraiá, que é o raio, e todo o lixo que eles produziam dentro, o território dentro das tribos era como se fosse essa cerâmica. Não tinha nenhum copo como está aquele copo lascado ali, ó. Todo o lixo era colocado por lado de fora do território, do arraiá, e lá era queimado. Sabe como é que era o nome do lugar que queimava lá? Quem sabe? Ninguém sabe? Nossa. Inferno. Era queimado lá. Tudo que era lixo, sujeira, era feita uma compostura lá, era queimado. Por isso aqueles que faziam as coisas erradas, eles eram excluídos para lá. O nazireu que tocava no morto tinha que ficar lá no lixo. O nazireu que cortasse
as pontas da costeleta aqui tinha que ficar lá. O nazireu que bebesse bebida forte tinha que ficar lá fora. Até que se ele passava 7 dias de purificação, aí ele retornava, ele reconciliava e ficava, pagava, levava oferenda para pagar o seu pecado. Começava por um pardal, uma rolinha, um cabritinho, um carneiro, uma ovelha, uma vaca, um boi, um bezerro, e pagava. Mas você, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está em você. Quem quer nesse ano novo, ou a partir de hoje, dizer: Espírito Santo, toma conta da minha mente. Quem quer? Eu vou virar para cá. Quem quer? Levante a sua mão, quem quer. O Espírito Santo está pronto. Eu vou orar por vocês e nós vamos encerrar o culto. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja, chamada de tua noiva, aquela a qual o Senhor vai receber sem nenhuma mancha de sujeira, aquela a qual fará parte naquele dia, Senhor Deus, daquele casamento com o teu Filho Jesus Cristo. Pai eterno, que o Senhor conserve ela com o seu perfume vindo do Espírito Santo, em pureza, de forma que seja como um mar de vidro transparente, que seja, Senhor, como a água mais limpa que existe em qualquer aquífero. Pai bendito e misericordioso, ajuda, Espírito Santo, a nós nos esforçarmos a combater e queimar toda a sujeira, toda a escória, tudo aquilo que não procede de Ti, ó Pai. As manias, Senhor Deus, os tiques, os pitis, Senhor Deus, os estresses. Oh Santo Pai, a falta de paciência, a falta de benignidade, a falta de bondade, a falta de fé, a falta de mansidão, a falta de longanimidade, a falta de temperança, a falta de domínio próprio, a falta, Senhor Deus, de fidelidade, seja queimada agora. A falta de amor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Quantos receberam a palavra? Amém. Muito bem, meus irmãos. As crianças vão louvar? Não? Então nós vamos dar os avisos. Nós temos quinta-feira, irmão, o culto de encerramento do ano. Vai iniciar às 20 horas, não sei que hora vai terminar, mas não vai ser muito tarde. Obrigado. Não, a ceia é no primeiro sábado. Não vai, eu explico, já que ele perguntou por quê. Geralmente as pessoas estão com famílias em casa, né, vindos de outras localidades, cidades, aí não vem para a ceia, aí fica muito grande o número de pessoas para levar a ceia em casa. Então não convém fazer a ceia agora no dia 31. Vai ter o culto de virada do ano, né? Você pode vir, vai muitos louvores, grupos, está convidado as congregações para apresentações, e pastor Nelson, lá de reserva, estará ministrando a palavra de Deus. É uma bênção. Haverá também uma dupla de outros cantores que estarão conosco aí, mas não faremos a ceia. A ceia iremos fazer no primeiro sábado do mês de janeiro, né? Então já no primeiro dia se começa aí a estar se preparando para a ceia. Como eu disse agora há pouco,
20 horas para começar, mas não sei que hora vai terminar. Eu creio que as festividades de fim de virada de ano, talvez o pessoal vai fazer festa até meia-noite, né? Então, acho que não vai ter problema. Deus me deu uma mensagem esses dias, eu ainda não preguei, sobre o Eutico. Quem já ouviu a mensagem de Eutico? Só a Ana? Aí, aqui, quem era Eutico? Um moço que caiu do 3º andar, enquanto Paulo pregava, porque Paulo pregou até meia-noite, ele caiu. Pensaram que ele tinha morrido. Paulo foi lá, abraçou ele, falou: não, fique tranquilo, a alma está nele. Aí, já que ele não morreu, Paulo pregou até alvorada. Agora hoje, para você pregar até meia-noite, difícil, né? É que naquele tempo eles não trabalhavam tanto, né? Hoje cansa demais. Hoje a gente trabalha 14, 16 horas por dia. Antes não. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos dizimistas fiéis desta noite, irmão Cristiano Danese. Irmão Cristiano, Deus falou comigo que eu preciso te dar uma benção, vou semear na sua vida. Me aguarde lá. Elisângela de Souza, Léa Maria Nascimento, falou antes, no início do culto. Vitória de Matos, dizimista dessa noite, e Maria Nilceia. Deus abençoe os dizimistas, já foi orado pelo presbítero irmão Arthur. Então, quinta-feira, irmão, não fique em casa. Não fique, né, parece aquele porco na peia, assim, ó, amarrado com os pezinhos, não. Porco na peia, você já vai hoje, compra no açougue, amanhã, daí depois do culto, vai para casa, bota ele lá no fogão, no forno, bota aquela maçãzona na boca dele, só para ele ficar sentindo o gosto, e aí deixa pururucar. Esse quem sabe fazer bem, com certeza, é o Calebo, né? Bem assadinho, bem passado é o jeito que eu gosto, viu? Se você me convidar, eu vou lá na sua casa. Estenda as suas mãos. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, e que esta amizade maravilhosa do Espírito Santo que trouxe você aqui, esteja conosco hoje e sempre, digamos todos. Se Deus é por nós. Tem alguém que quer receber uma oração especial? Vem à frente. Uma noite abençoada, uma semana de bênção e boas circunstâncias para todos aí, em nome de Jesus.